Oi pessoal, vamos resolver aqui o rótulo 5, que trata da moeda e dos dados, né? A ideia é a gente fazer um jogo aqui, que você selecione aqui entre cara e coroa e é sorteado o valor aqui, né? Simule um sorteio de uma moeda no qual o usuário escolhe entre cara e coroa e verifique se ele ganhou. Então tem umas dicas aqui. Imagine que haverá um objeto chamado cara, outro chamado coroa e outro chamado moeda. Quando clica no objeto cara, o programa coloca a opção na variável faça escolhida e envia uma mensagem para o objeto moeda para iniciar o sorteio, né? Uma coisa semelhante acontece com coroa. E em moeda, quando recebe a mensagem de sorteio, faz o sorteio e mostra o ganhador. Então tá, ele fala aqui para iniciar o programa, né? Opção novo, caso já esteja aberto. No nosso caso aqui não está aberto. Não vou precisar do gato. Cria a moeda com duas faces. Eu podia puxar da internet, mas já tenho disponível aqui o objeto pronto. Está aqui no meu pendrive. Lab 5. Aliás, não é projeto, é o objeto que eu estou procurando, né? Está aqui. Tem dois trajes, cara e coroa. Eu fiz o mesmo processo do carro, né? Puxei da internet e limpei aqui o fundo. Depois, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, exportar e salvei. Salvei lá no site para você poder usar. Bom, o segundo aqui diz para criar um cenário. Que a gente vai criar um cenário dessa maneira aqui, um quadradinho simulando com um retângulo simulando uma mesa, para que você coloque as moedas. Então vamos aqui, palco. Então, quadrado, não é o quadrado cheio, é o quadrado vazado. Clico aqui na tinta, põe um fundo verde e um texto aqui. Escolha a face da moeda. Pronto. Vou colocar aqui, diminuir um pouco. Tá ótimo. Então tá, voltando a moeda aqui, vamos ver qual é o passo seguinte. Então a gente importou a moeda e criou o cenário. Vamos para o passo 3, objeto cara. Duplique a moeda e renomeie para cara. Vamos fazer isso. Duplicar a moeda. E esse objeto novo eu vou chamar de cara. Pronto. Crie para todos os objetos a variável face escolhida. Face escolhida. Coloque na aba de comandos o seguinte comando no objeto cara. Aqui tem uma observação que é o seguinte: a gente está assumindo que quando face escolhida for igual a 1, significa cara, e quando face escolhida for igual a 2, significa coroa. É só uma convenção. Então aqui, ó, no objeto cara vai ter o diga cara e faça face escolhida igual a 1, tá? Então é quando clicado, diga, mude face escolhida e anuncie sorteio. Cara,
quando cara clicado, diga cara, altera o status do face escolhida para 1, e anuncie o sorteio. Vou dar a mensagem sorteio. Pronto. Entenda e discuta com seu colega o que faz o código. Mande a explicação por Moodle só para saber se está entendendo. Vamos parar aqui no objeto coroa. Duplique o objeto cara e renomeie o objeto duplicado para coroa. Vou pegar o objeto cara, aliás aqui, e duplicar ele. Trocar o nome para coroa. Pronto, feito. Altere o traje e os comandos do objeto conforme necessário. Alterar o traje, que está com a cara de cara. Vamos colocar uma cara de coroa nele. E aqui vou mudar para coroa. Coroa. Pela convenção que a gente fez, coroa, o valor escolhido é 2. E manda para o sorteio. Tá ótimo, feito. Objeto moeda. Inicie o programa com a instrução de controle quando eu ouvir sorteio. Então, aqui no moeda, eu vou iniciar quando eu ouvir sorteio. Sorteio. Em seguida, faço um loop para trocar a face da moeda várias vezes. Esse aqui só para dar uma expectativa para o usuário, né? Enquanto ele espera o sorteio. Então fica trocando aqui. Aí está muito rápido, a gente coloca um tempinho. Pronto. Né? Para dar uma expectativa para o usuário enquanto ele espera o sorteio. Tá, fizemos o loop. Crie uma variável apenas para esse objeto chamada face sorteada. Quer dizer, nenhum outro objeto vai precisar desse face sorteada, só aqui. Então vamos criar só para ele. Face sorteada. Aqui. Use o objeto sorteio número entre 1 e 2 e coloque o valor na variável face sorteada. Esse aqui é uma instrução nova que a gente está usando. Ó. Ele sorteia o número, no caso aqui está sorteando entre 1 e 10. Então, ó, sorteou 4, 10, 3. No nosso caso é 1 e 2, cara ou coroa, né? Então cada vez que eu acionar aqui vai ter um valor diferente. Né? E a gente vai colocar isso na variável face sorteada. Isso aqui vai fazer o sorteio. Então aqui, ó, quando eu colocar um valor aqui, esse valor fica alterando. Hora é 1, hora é 2, dependendo do sorteio. Então tá, vamos colocar aqui. Se variável sorteada for igual a 1, mude traje para cara. Se variável sorteada for 2, mude traje para coroa. Então a gente está acertando aqui o traje de acordo com o que foi sorteado. Então se variável sorteada igual a 1, é porque eu tenho que mudar o traje para cara.
Vamos duplicar esse bloco. E se for igual a 2, vai ser coroa. Então o valor que tiver na variável face sorteada vai refletir aqui, né? Olha aí, ó. Face sorteada 2 está com coroa. Essa é a intenção. Use a estrutura C, C não, conforme indica abaixo. A gente vai comparar o que foi escolhido com o que foi sorteado e identificar se a pessoa, se bateu é porque ela ganhou, se não é porque perdeu. Não foi dessa vez. Então, vamos ver. C não, porque eu só vou ver se foi igual. Se não for igual, vai para o C não. Então, se o escolhido for igual ao sorteado, o que eu vou dizer? Ganhou. Se não, eu vou dizer perdeu. Vamos pôr para rodar agora? O programa para rodar. Cara. Aí vai sorteando. Ganhou. Deu cara, cara. Coroa. Ganhou. Deu coroa, coroa. Coroa de novo. Perdeu. Deu cara. Então é isso que funciona. Tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar, do tipo efeito sonoro, por exemplo. Então, vem aqui, ó, importar. Vou importar dessa própria biblioteca que a gente tem vocais. Ó, dói, dói, dói. Vou colocar aqui para quando perdeu. Então, quando perder, vai fazer dói, dói, dói. Outro lugar que eu posso pegar o som é de fora daqui da biblioteca. Então eu venho aqui no computador, por exemplo, no meu pendrive, lá no laboratório 5, eu tenho as opções de spinning coin, quer dizer, moeda rodando. Vou escolher essa aqui do meio. Aqui me diz, ó, que ela leva 6 segundos para rodar esse barulho. Ó, 3, 4, 5, 6. Isso já me dá uma dica, quer dizer, olha aqui, ó. Eu vou colocar o som antes de começar. Lembra que a gente tem isso aqui só para efeito de causar suspense no usuário, a gente tem esse loop aqui, né? Então, quando isso estiver rodando, eu vou colocar isso aqui antes, esse som. Ó, a moeda parou e o som continuou. Como eu tenho a perspectiva de 6 segundos, né? Eu vou colocar aqui. Aqui tem 2 segundos, que é 20 vezes ponto 1. Vou colocar 60 vezes ponto 1. Aqui agora continuou enquanto o som parou, porque ele faz mais coisas, né? Ele leva um tempo para trocar, esse próprio controle que ele tem interno do repita 60 vezes também leva um tempo. Então vamos colocar aqui mais 45. Pronto, agora acho que está convencido, mais ou menos, né? Vamos juntar o programa agora. Ganhou. Cara.
ganhou, coroa, ganhou, nossa, estou com sorte. Aí, o dói, tu perdeu. É isso. Obrigado. Bom, vamos falar agora sobre o programa de dados. A ideia é o seguinte, é criar um programa que sorteie, né, a face de dois dados, sendo que o segundo sempre a face é diferente do primeiro. Depois ele compara a soma dos dois dados com o que o usuário entrou no começo do programa para saber se ele acertou, se o usuário acertou a soma dos dados, né, e diz se ele acertou ou errou. Esse programa tem algumas particularidades, né? A primeira delas é a seguinte: você tem que imaginar que a gente vai usar três variáveis. Um para colocar a escolha do usuário, que no final a gente vai comparar se a escolha dele bateu com a soma, e uma variável para cada face, para cada dado, né? É comum no começo da programação a pessoa confundir a variável com o domínio dela. Por exemplo, face dado 1. Face dado 1, o cara geralmente pensa assim, face dado 1, o dado tem 6 faces, então vou criar a variável face dado 1, face dado 2, face dado 3, face dado 4, face dado 5, face dado 6. Não, você cria só face dado 1. Agora os valores que face dado 1 vai assumir é de 1 a 6. Quer dizer, o domínio dela é 1 a 6. A variável é face dado 1. Como a gente tem dois dados, aqui a gente colocou face dado 1, face dado 2. Né? Então é isso. Se você acertar as variáveis que você vai usar no programa, já está bem encaminhado no seu programa. Uma coisa que ele pede lá é o seguinte, que ao sortear, a face do segundo dado seja diferente do primeiro. Então, na hora que você fizer o sorteio aqui, ó, face dado 2 do segundo dado, eventualmente pode dar igual ao do primeiro. Então você tem que comparar se é igual ou se é diferente. Se for diferente, tudo bem. Se for igual, tem que tomar providência. No caso aqui, a providência seria, que eu estou tomando seria sortear novamente. E se der igual de novo? Aí eu sorteio novamente. E se der igual de novo? Sorteio novamente. Então esse novamente dá a ideia de loop, né? E aí a gente vai usar esse loop aqui, repita até. E esse sorteio vai ficar dentro do loop. Dentro do loop. Vai ficar, e ele vai repetir isso aí até quando? Até quando dado 1 for diferente de face dado 1 for diferente de face dado 2. Como aqui a gente não tem o diferente, a gente vai ter que usar o não igual. Então não igual, isso aqui é o diferente. Ok? Aí eu ponho aqui depois do sorteio. E agora o que acontece? Eu sorteio e repito aqui até dar diferente. E aqui nessa hora, com certeza, na instrução que vem em seguida aqui, com certeza a face do dado 1 é diferente da face do dado 2. Então esse é o primeiro macete do jogo. Outra questão é o seguinte, que eu tive dificuldades aqui, é o seguinte, para iniciar o jogo eu usei isso aqui, ó, quando o dado 1 clicado, aí eu faço a escolha, quando eu quiser rodar de novo, eu clico de novo no 1 e começo de novo. Essa é uma opção. Outra opção que você podia ter é o seguinte, usar isso aqui, ó, sempre quando iniciar o jogo.
Aí o que acontece agora? Eu faço a opção e depois eu sorteio o dado. Mas veja, quando eu fiz a opção, quando começou o sorteio do segundo, ele já me perguntou de novo para a próxima partida. Ele não esperou acabar esse sorteio. Ele não esperou porque eu usei o anuncio aqui para todos. Se eu anunciasse o anuncio espere, aí ele ia esperar. Vamos tentar agora. Ó, esperou agora. E só agora que ele vai pedir para a segunda partida. Então é isso. Boa sorte.